Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 8, até o verso de número 10. Nós, semana passada, trouxemos um panorama a respeito dos dons espirituais e hoje nós vamos falar sobre os primeiros dons espirituais descritos nestes versículos. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Sente por bondade, meus irmãos. Ora, os dons do Espírito têm a finalidade de fortalecer, como também de transmitir a unidade da Igreja do Senhor, promovendo a comunhão dos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12 vai dizer, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Embora haja variedades de dons do Espírito Santo, o Espírito é um e o corpo também é um só. Significa que a promoção do corpo é a unidade e o fortalecimento da igreja. E os dons concedidos pelo Espírito, e é pelo Espírito, porque é Ele quem concede, é Ele quem dá, indica que todos os dons do Espírito são úteis para a igreja. Não há nenhum dom vinculado que não seja útil para a igreja do Senhor. Todos os dons são úteis para o bom andamento da igreja do Senhor Jesus. E a soberania de Deus entra em ação em relação aos dons, porque é concedido conforme Ele quer, e não como o homem pensa que deve ser, ou como o homem determina que deve ser, ou como o homem imagina que deve ser, ou como o homem quer. Isso está muito claro em 1 Coríntios capítulo 12, leia comigo, lá no verso de número 28, mantenha a sua Bíblia aberta, meu irmão, me acompanhe aí. Culto de ensino, a Bíblia deve estar aberta, me acompanhe aí. 1 Coríntios 12, 28, Ele é soberano, Ele distribui, Ele dá a quem quer, a quem deseja. E é Ele, nessa distribuição, que define que tipo de dom que cada um de nós vai ter. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois socorros, governos, variedades de línguas. E daí a pergunta, porventura são todos apóstolos? Deus chamou a todos para serem apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Significa que quem concede, quem dá é Ele, e nem todos têm o mesmo dom. Nem todos possuem a mesma capacidade, mas isso também não define superioridade daquele que o tem. Não é porque aquele tem um dom
específico de profecia, que ele é superior àquele que tem variedades de línguas, e vice-versa, porque todos diante de Deus são iguais, independente do dom que possui, independente do dom que foi distribuído. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um para um fim proveitoso. E nós podemos ter dois destaques extraídos desse texto, dois destaques importantes a respeito deste fim proveitoso. Primeiro, os dons são concedidos a cada membro do corpo. Isto é, todos nós, todos os crentes salvos em Cristo Jesus, pelo menos um dom vai ter. Pelo menos um dom recebeu da parte do Senhor, da parte do Espírito. Segundo, os dons têm um propósito estabelecido. E o propósito que este dom tem, a fim de que ele seja proveitoso, é para a edificação da igreja. Este é o propósito dos dons espirituais. Os dons espirituais não é para engrandecer ninguém. Os dons espirituais não é para ser colocado, este que tem um dom, em cartazes, e declarar que aquele que tem um dom é superior ou está acima, e só ele pode fazer. Não. Os dons espirituais têm uma finalidade, edificação, e eles são usados em questões específicas. Nem sempre Deus vai curar, mas Deus vai usar de forma específica alguém que tenha o dom a qual Ele derramou para curar alguém. Mas tudo é questões específicas, que o Senhor utiliza o dom sobre a vida de alguém. E ao longo das cartas paulinas, Paulo oferece uma lista de dons espirituais. Vamos lá, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, para nós acompanharmos esta lista. Romanos capítulo 12, versículo de número 6, até o versículo de número 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, dons específicos, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. E tudo isso aqui está atrelado ao amor. Ao amor. Tanto é que entre o capítulo 12 e o capítulo 14, que Paulo fala a respeito dos dons espirituais, e o capítulo 14, Paulo fala sobre a ordem do culto, a liturgia do culto, e que a profecia ela tem maior validade em relação ao falar em línguas, porque a profecia, quando falada, edifica, e a língua, ela edifica aquele que está falando, não ao público que está ouvindo. Mas entre esses dois capítulos tem um texto, tem um capítulo que fala a respeito do amor. Não adianta nada você possuir todos os dons e não tiver o amor. É como um sino que só faz barulho, mas que não traz propósito e finalidade alguma. Então tudo está atrelado ao amor de Cristo. A segunda lista que a gente percebe, ou que a gente vê, está em 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 ao 10, que a gente viu. Também que a gente viu nos versos 28 e 29. Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 14, todo o capítulo 14, dando uma visão a respeito dos dons espirituais. E Efésios capítulo de número 4, verso de número 11, Efésios 4, 11 até o versículo de número 13, ele também fala a respeito dos dons ministeriais. Tem os dons de locução, profecia, conhecimento, e os dons ministeriais, que é ele quem dá, ele quem concede.
Efésios 4, 11, 12 e 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, isto é, da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quem dá pastores, quem dá profetas, a igreja, quem dá ministérios, é o Senhor. É o Espírito quem concede. Quer ver uma coisa? Atos capítulo de número 13. A igreja precisava enviar evangelistas, missionários para evangelizar algumas cidades, nações, em outros lugares. A Bíblia diz que os profetas e mestres que existiam na igreja de Antioquia, estavam orando, clamando, jejuando, buscando a presença de Deus. Para quê? Para que o Senhor desse alguém, desse um nome. E daí tem um pronome ali, apartai-me, pronome possessivo, apartai-me para mim primeiro, a Barnabé e a Saulo, porque eles são meus, pertencem a mim, primeiro para mim, segundo para a obra que os tenho chamado. Eles serão os evangelistas, eles serão aqueles que vão levar esta mensagem a outras nações, a outros povos. A igreja então despediu a Barnabé e a Saulo, e eles então, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, foram evangelizar outras nações, na primeira viagem missionária que Paulo registra a partir do capítulo de número 13. Então, quem dá ministérios à igreja é Deus. Lamentavelmente, eu ouvi de um pastor grande aí nas redes sociais, não faz parte do ministério da Assembleia de Deus, mas de outro ministério, que também é um ministério grande, e ele disse: o meu filho vai ser obreiro, ele querendo ou não. Ele vai ser pastor que nem eu, querendo ou não. Não é por imposição humana, é chamado divino. Eu tenho 3 filhos, 2 filhos homem e uma menina. Jamais eu vou impor um ministério sobre eles, tanto é que eu falo para minha esposa que não é desejo meu que os meus filhos sejam pastores. Mas o Senhor falou que aquele pequeno ali vai ser. E quem sou eu para discordar de Deus? Mas a chamada tem que nascer no coração dele, o desejo tem que nascer no coração dele. Chamada não é por imposição. No Antigo Testamento, a questão do sacerdote era de pai para filho, porque estava sobre uma tribo. E essa tribo era responsável pelos sacerdotes e por manter o templo. No Novo Testamento não é por imposição. No Novo Testamento não é de pai para filho. É chamada divina. É Deus quem chama. É Deus que acende a chama no coração e separa, derramando o dom sobre este que está recebendo. Nem todos serão pastores, nem todo filho de pastor será pastor. Nem todo filho de pastor será obreiro. Às vezes o filho de pastor será um membro ativo na igreja, alguém que faça a obra de Deus, mas que não vai se tornar um obreiro só pelo fato de ser um filho de pastor. Eu tenho um irmão, o meu irmão não seguiu a carreira ministerial. Por quê? Porque não tem chamada. É específico. Assim é o Senhor. Quem dá é o Senhor. Toda vez que o homem tenta interferir, o homem acaba quebrando a cara, lançando quem não tem chamada. E esse que é lançado que não tem chamada causa prejuízos espirituais, financeiros à igreja do Senhor, porque não tem chamada. Não foi derramado sobre ele o dom do Espírito Santo, não foi derramado sobre ele o dom ministerial. Então o que nós percebemos? Quem concede dons à igreja é o
Espírito Santo de Deus. Não é por imposição minha, nem sua, nem de nenhum líder, seja ele quem for. E olha que tem líder aí que é coronel, que é por imposição. Mas nem ele, se ele está tentando tomar um direito que não é dele, ele está errado. Porque isso é um direito divino. Quem derrama dons sobre a igreja é o Espírito de Deus, não são os homens. Não são os homens. É lógico que se Deus soprar a chamada sobre alguém, Deus vai dar a visão ao pastor, Deus vai dar a visão ao presidente daquela igreja sobre tal pessoa que tem uma chamada. Deus vai mostrar, Deus mostrou para aqueles homens que estavam orando a Paulo e a Barnabé. Deus mostrou aos discípulos que estavam orando a um sucessor de Judas, quem é? Matias. E Deus mostrou aos apóstolos, Deus mostrou aos discípulos, Deus mostrou a Paulo que Timóteo seria um obreiro. Então, Deus tem a chamada, Deus tem o dom específico quando é para um ministério, e Deus vai colocar no coração daquele que preside a chamada daquele que está sendo chamado por Deus. Então, tudo é Deus. Não pode haver interferência humana. Toda interferência humana causa grandes prejuízos. Os dons, eles podem ser sintetizados dentro de todos esses capítulos. E nós podemos sintetizar eles como dons da palavra ou pregação. Segundo, dons de sinais ou milagres. Isso nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 até o verso 10. Segundo, dons de sinais ou milagres. Terceiro, dons de serviço. O Espírito Santo distribui, concede, entrega estes dons para que a igreja possa usufruir desses dons e que não haja na igreja a carência da edificação, a carência do fortalecimento por meio dos dons do Espírito, dons de ensino, dons de sabedoria, entre os dons que estão relacionados. Mas os dons também podem ser caracterizados como os dons do saber. Segundo, o poder de Deus. Terceiro, a mensagem de Deus. E o interessante é que sobre a questão do conceder, a questão do dar, a questão do entregar, dentro da soberania do Senhor Jesus, nós, no capítulo 12, nós observamos 4 verbos que Paulo fala a respeito desta soberania de Deus na questão do entregar, na questão do conceder os dons espirituais, na distribuição desses dons. Primeiro, capítulo 12, verso 11, o Espírito Santo distribui. Olha aí, 12, 11. Tudo é pela palavra, viu, irmão? Está escrito aí. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo, distribuindo, particularmente a cada um como quer. Segundo, Deus dispõe esses dons, 12 e 18. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, dispôs os dons sobre os membros, que somos nós, que estamos inseridos no corpo de Cristo. Terceiro, Deus coordena, 12 e 24, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Ele falando sobre os membros do corpo, os mais honrosos, enfim. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Deus coordena a distribuição desses dons dentro do corpo. E por último, Deus estabelece, 12, 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos e assim vai. Deus estabelece, significa que Deus está no controle de tudo. Nada no que se refere à igreja,
no que se refere às manifestações dos dons espirituais, está longe do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. A partir do verso 8 até o verso de número 10, nós então temos a distribuição desses dons, ou o sentido desses dons. 9 dons espirituais que nós temos entre o verso 8 e o verso de número 10. Vejamos quais são esses dons. Primeiro, palavra do quê? Me ajuda. Palavra da sabedoria. Segundo, a palavra qual é o segundo? Vamos lá, meus irmãos, me ajuda. Palavra da conhecimento, palavra da ciência. Vocês estão aí? Digam amém. Amém. Ok, não estão dormindo. Terceiro, a fé. Só ele está falando, rapaz. Quarto, dons de curar. Quinto, operação de maravilhas. Sexto, profecia. Sétimo, dom de discernir os espíritos. Oitavo, variedade. E por último, interpretação de línguas. 9 dons distribuídos pelo Senhor a quem Ele quer entregar, a quem Ele quer dar. Nós vamos focar hoje nos dons que manifestam o saber de Deus. São 3: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e também o dom de discernimento de espíritos. Entra nas questões que envolvem o saber de Deus, segundo o pastor Antônio Gilberto. Primeiro, a palavra da sabedoria, lá no verso de número 8. O ensino, ele busca o quê? A orientação divina, o conselho e a luta com as necessidades práticas do governo e a administração da igreja pode oferecer oportunidades para o dom da sabedoria. Resolução de dificuldades, resolução de necessidades, resolução de problemas e a sabedoria divina, que é um recurso extraordinário, que vem do Espírito, que é um dom de manifestação sobrenatural dada pelo Espírito Santo para a resolução de grandes problemas. Problemas difíceis que às vezes vêm. E o Senhor então dá o algo sobrenatural, o dom da sabedoria para a resolução de grandes problemas. Mas nós temos o termo aí palavra de sabedoria ou palavra da sabedoria, que traz a conotação de alguma coisa falada, de alguma coisa dita. E a sabedoria tem tudo a ver com o julgamento de Deus diante das demandas feitas pelo homem, especificamente pela vida cristã. No Antigo Testamento, nós temos alguém que recebeu, que foi dotado de grande sabedoria, que foi Salomão. Ele escreveu o livro de Provérbios, um livro de sabedoria. O interessante é que ele podia pedir por qualquer coisa, mas ele pediu a Deus sabedoria. E Deus assim concedeu a ele uma sabedoria nunca tal vista, a não ser a de Jesus, que é muito maior do que a de Salomão, que com toda aquela sabedoria acabou se perdendo no caminho. Mas, para você entender, existia uma causa. 2 mulheres lutando pelo mesmo filho. 2 mães se passando pela mãe daquela criança. Trouxeram o caso a Salomão. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos descobrir a quem pertence o menino? Quem é verdadeiramente a mãe deste menino, desta criança? Se as 2 supostamente estão falando a verdade. Na suposição, as 2 estão corretas. As 2 são a mãe do menino. Vamos achar uma solução. A solução é, vamos cortar a criança no meio. E vamos dar parte para uma mãe e parte para outra. Uma concordou com a ideia. E a outra disse não. Mantém o menino vivo e pode dar para ela. Aquela que não era mãe,
não nutria nenhum sentimento por aquela criança, mas sim um sentimento de inveja que a mãe verdadeira tinha pelo seu filho. E Salomão então descobriu, num ato de loucura, que era cortar aquela criança ao meio, quem era a verdadeira mãe daquela criança. Uma sabedoria excepcional, extraordinária, que Deus concede também a nós na resolução de grandes problemas, de grandes dificuldades. E esta sabedoria é uma capacitação do Espírito Santo na vida da igreja, para orientar, para aconselhar os crentes sobre estas dificuldades, cuja a solução está fora do nosso alcance. Quando está fora do teu alcance, Deus concede sabedoria para resolver. Tem coisas que você resolveu e que você pensou, eu não sei como isto foi resolvido. Deus te deu sabedoria. Deus te concedeu sabedoria. Tanto é que Tiago diz que aquele que precisa de sabedoria peça com fé. É um dom que nós precisamos buscar em Deus e pedir para Deus nos conceder, nos dar sabedoria. Às vezes tem pessoas que oram muito, vigiam bastante, mas quando abre a boca é só veneno. Ele calado, como dizia o Romário ao Pelé, é um poeta. Abriu a boca é só para falar besteira. Não tem um pingo de sabedoria. Por isso que a sabedoria nós precisamos buscar no Senhor. Está fora do alcance nosso, mas está dentro da capacidade do Senhor em derramar este dom sobre nós, no trato com as pessoas, como também na questão que envolve a pregação do Evangelho. Atos capítulo de número 6, verso de número 10, é Bíblia, irmãos, abre aí, Atos 6 e 10, nós estamos muito preguiçosos para abrir a Bíblia, porque tem o data show aí, né? O data show é uma benção, né? Mas vamos lá, é de Deus, claro que é ótimo, é de Deus. Se Deus quiser vai ter um painel de LED, aí vai ser melhor ainda. 6 e 10, isso aqui, esse texto aqui está falando sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja. E Estevão foi perseguido, foi levado ao sinédrio, à sinagoga, foi questionado, foi inquirido pelos chefes da sinagoga. Mas olha só o que o texto do verso 10 diz. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. E o Espírito aqui é com letra maiúscula. O Espírito Santo dentro de Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. E mesmo assim ele foi apedrejado. Mas eles não conseguiram resistir à sabedoria e ao Espírito Santo. Tanto quanto eles falavam, na sabedoria do alto, Estevão rebatia. E Estevão trouxe um discurso do Antigo Testamento até Cristo. Se você vê, a pregação de Estevão é uma pregação relacionada ao Antigo, trazendo para Cristo, apontando para Cristo. E eles não conseguiam resistir isto, mesmo tentando maquiar, mas eles não conseguiam resistir à sabedoria com que Estevão trazia a resolução do problema que eles haviam apontado. Então, o Senhor pode conceder à sua vida este dom, esta capacidade sobrenatural. Não é aquela sabedoria prática do dia a dia. Não é aquela sabedoria sobre como investir, aquela sabedoria que tipo de carro comprar. Isso aí é questões práticas da vida. Isso aí você estuda, mas é uma sabedoria sobrenatural, uma capacidade sobrenatural que o Senhor lhe concede para resolver uma causa impossível, que somente Ele pode resolver, que somente Ele pode trazer uma solução, e Ele concede a você esta sabedoria, esta graça,
que vem sobre a sua vida. Então, esta sabedoria do alto, definido como um dom do Espírito Santo, é esta capacidade para resolver causas e dificuldades difíceis de serem resolvidas. Segundo, a palavra da ciência, já são 8:50, em 10 minutos nós encerramos. Ciência no texto equivale a conhecimento, palavra do conhecimento. O que é isso? É uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Também é um dom e uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede, que o Espírito Santo dá. E Paulo, ele faz esta associação da ciência com uma espécie de consciência mística sobrenatural, e a relaciona aos mistérios, revelações, como também profecia, vinculado a este dom de conhecimento. Nós temos aqui o capítulo 13, e o verso de número 2, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, falando sobre o amor, mas relacionando a questão do mistério, que o Senhor deu este conhecimento poderoso ao apóstolo Paulo. E o capítulo 14, e o verso 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, essa capacidade, o Espírito Santo concede, pelo qual nós podemos saber, conhecer, compreender essa dinâmica do Espírito, essa dinâmica ou essa capacidade que o Espírito Santo concede, e assim conhecer aquilo que pelo conhecimento humano seria impossível de alcançar. Ninguém consegue alcançar as coisas do Espírito por humanidade. Ninguém consegue alcançar as coisas do Espírito fazendo um TCC. Ninguém consegue alcançar as coisas do Espírito estudando, embora isso seja bom, salutar e necessário. Um bom obreiro, ele prepara um sermão, ele estuda, ele vai aos pés de Jesus, ele se consagra, ele prepara. Mas esta capacidade é o Espírito quem concede. Tem coisas que não é o estudo, tem coisas que é o Espírito Santo que entrega a ser revelado. E o Espírito Santo vai entregar aquilo que está escrito. Não existe uma nova revelação, mas o Espírito Santo vai entregar aquilo que está escrito, revelando ao coração daquele que está meditando na palavra, o conteúdo, a capacidade de compreender e de transmitir este conhecimento, de transmitir esta ciência. Tem muitas pessoas que são inteligentíssimas, mas não conseguem transmitir. Tem muitas pessoas que têm conhecimento, e até bíblico, mas não conseguem passar esse conhecimento, não consegue transmitir esse conhecimento. Você pode até fazer oratória, entre todos os outros detalhes, mas tem coisas que é só o Espírito Santo que faz. É uma capacidade sobrenatural do Espírito. Nada, isso aqui eu anotei, nada do que propomos a Deus em relação aos dons se torna viável, porque os dons já foram propostos por Deus mediante o seu Espírito, e o que recebemos dele é a manifestação desta graça que impoluta ou que derrama sobre nós o favor de Deus, sobre aquilo que ele deseja manifestar sobre nós com dons. Então, quem concede a ele, e não tem sequer um agente humano nesta escolha, não tem uma inferência humana nesta escolha, é soberania no derramar dos dons, é Deus quem concede o dom de conhecimento.
É Deus quem concede. E nem todos, presbítero irmão Jorge, vão receber esse dom. Nem todos serão equipados com esse dom espiritual. Verso de número 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu posso buscar, óbvio, devo buscar, tanto é que a recomendação paulina é, busque os melhores dons. Mas não significa que é você que vai escolher aquilo que você vai receber. É Deus quem vai dar. É Deus quem vai te entregar. E você vai perceber, vai ter essa percepção espiritual no recebimento deste dom, nessa capacidade que o Espírito Santo lhe concede. Nós aqui temos 9 dons, mas tem muito mais do que 9. Nos registros de Romanos, Efésios, 1 Coríntios. Algum dom você recebeu. Algum dom você tem. E é importante. Oh, aleluia. É importante, não define. Não diga esse dom é qualquer coisa. Isso que eu recebi do Senhor é muito pouco. Não define o dom que você recebeu do Senhor. Zele. Cuide. E use quando o Senhor determinar que você deva usar. E use de forma específica quando o Senhor determinar que você deva usar. Porque na hora que for para você usar, Deus vai te revelar a ser usado. Deus vai te mostrar. Deus vai te conduzir. O Espírito de Deus vai lhe conduzir a você usar o dom na hora certa, no momento exato. Mas não define o dom espiritual que você recebeu. Não despreze o dom espiritual que você recebeu. E por último, para nós encerrar, dom de discernimento de espírito, que segundo o pastor Antônio Gilberto, mestre nas Escrituras, ele encabeça esse dom de discernimento do espírito dentro dos dons de saber, ou da questão que envolve o saber. Esse dom é um recurso que o Espírito Santo concede contra as falsificações de demônios. Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, se eu não estou enganado, que nos últimos dias existiriam entre nós doutrinas de demônios. Até o diabo tem doutrina, e até o diabo se infesta no meio de muitas igrejas com doutrinas de demônios. E tem pessoas que abraçam, porque são leigos, não meditam na palavra de Deus, não conhecem as Escrituras, para discernir o certo do errado, e abraçam qualquer coisa. Mas o Senhor dá essa capacidade, esse dom, para que você avise. Quem tem um dom de discernimento, ele avisa, cuidado. Tenha cuidado, isso é doutrina de demônio. Isso é engano. Isso é o diabo de forma sorrateira tentando entrar. Tanto é que de forma sorrateira o diabo tentou entrar com o gnosticismo no primeiro século da era cristã, tentando entrar na igreja primitiva. Inclusive Paulo combateu o gnosticismo, que falava que o espírito é bom, mas a matéria é ruim. Então na matéria ou no corpo eu posso pecar à vontade, porque no espírito não se peca. E Paulo então tem que combater esta heresia, porque alguns irmãos estavam aceitando isso. Estavam aceitando esta ideia do gnosticismo. Então Deus dá e concede capacidade de discernimento para alguns, para que estes avisem, alertam. Tenha cuidado que eu estou vendo doutrinas de demônios, cuidado que eu estou vendo um ensino maquiado por trás disso. Estou vendo uma filosofia maquiada
por trás disso. E interessante que a expressão inteira no grego apresenta-se no plural, espíritos. Este fato indica uma variedade de maneiras na manifestação deste dom. O pastor Antônio Gilberto destaca que esse dom faz parte do dom do conhecimento, ou está atrelado e também das revelações sobrenaturais que são concedidas pelo Espírito Santo. É um dom de suma importância para a igreja. É um dom de suma importância a todos nós, e todo cristão deve pedir esse dom a Deus. Bom se todos tivessem o dom de discernimento de espíritos. Bom se todos tivessem. Mas é um dom que você deve buscar, deve pedir ao Senhor. É um dom que concede a capacidade de você provar os espíritos e ver se é de Deus ou se não é. O interessante é que também é um dom que é mencionado logo após a profecia. E se tem algo que nós podemos julgar se é de Deus ou se não é, é a profecia. Se a profecia é de Deus ou não, eu posso julgar, discernindo, pesando os espíritos. É um dom de proteção divina para não sermos enganados, prejudicados por Satanás e seus demônios, como também pelos homens. Porque há por aí doutrina de homens, adequações humanas. O homem e a sua liderança às vezes faz qualquer coisa para atrair o público, mentindo, enganando, permitindo que for, porque o importante é atrair o público, o importante é encher, independente se há qualidade na doutrina ou não. Independente se a doutrina é sadia, é saudável ou se é de demônios. O importante é atrair o público e encher e dizer, porque aqui nós temos muita gente congregando, Deus está aqui. Não, uma igreja é medida na presença de Deus por quanto de palavra tem no meio dela, por quanto de doutrina tem no meio dela, e por quanto de discernimento de espírito há no meio dela. Então, não se engane com movimentos, não se engane com shows, não se engane com palavras, fique com a Bíblia, fique com a Escritura. Porque se você ficar com a Escritura, você não perde o foco, você não é enganado, e você vai se encontrar com o Senhor na glória eterna. Sobre a questão que envolve, já vou encerrar, mas eu preciso concluir, sobre a questão que envolve essas doutrinas de demônios, estes enganos. 1 João capítulo 4, João também alerta sobre isso. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 1, olha o que João fala. Amados, sobre a questão de doutrinas de homens, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Sabe o profeta do Pix? Ele é falso. Sabe o profeta que engana para usurpar teu dinheiro? É falso. Sabe o profeta que diz, oferta R$1.000 que você vai receber uma mansão na beira-mar norte? É falso. E tem muita gente que dá. Enganado. Não abre os olhos para ver. Quando vê, está entrando na justiça para reaver o dinheiro. Agora, a questão que envolve Satanás e seus ardis, seus enganos, nós temos que ter cuidado. Capítulo de número 12 de Apocalipse, versículo de número 9. Olha só, o engano. Satanás é perito em enganar, iludir. Ele bota você num pedestal só para te iludir. Você está indo com tudo.
independente de moralidade, independente de fé, independente de verdade, ele te bota num pedestal e você acha que está arrasando. Quando menos espera, ele te dá uma rasteira. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Engana todo mundo. Inclusive no milênio ele vai enganar uma boa porção de gente. No milênio. Ele vai enganar uma boa porção de gente. O dom espiritual, principalmente nesses dias atuais, se faz necessário. O dom de conhecimento, dom de profecia, na disposição contra os falsos mestres, Mateus 24:5, depois você lê. E contra a distorção do evangelho, 1 Timóteo 4:1, doutrinas de demônios. Da mesma forma como os demais dons, este dom não eleva o indivíduo a um nível de capacidade. O irmão recebeu um dom, está em outro nível, está em outro patamar. Venha, porque este irmão aí, ele está acima das estrelas, ele é quase Deus. E se você vier, você vai receber. É mentira. Tu não vai receber nada, vai ser frustrado. Vai ter um evento tal, e venha, porque o pastor das multidões, o homem do chapéu, vai passar por aqui. É mentira, é engano, é específico. Deus vai usar quando for necessário. Deus vai usar quando Ele quer, é Ele quem opera todas as coisas, tanto querer como efetuar. Não sou eu quem determino a ação de Deus, mesmo recebendo dons do Espírito, é Ele quem determina quando eu vou usar. Tem gente que quer se impor, botar Deus na parede. Se Ele não fizer, vai acontecer o que se Ele não fizer? O que vai acontecer? Se Deus não fizer, vai acontecer o que se Deus não fizer? Vai deixar de ser Deus? Vai sair do trono? Vai dar espaço para você sentar no trono? Para. Se Deus não quiser fazer, Ele vai continuar sendo Deus, você vai continuar sendo servo e acabou. Se quiser continuar servindo a Deus, é desse jeito. Quem somos nós para determinar? Eu mando. Não manda nem em casa, quer mandar em Jesus. Não manda nem em casa. Eu escutei um pastor dizendo sobre isso, né? Se você ordena, se você manda o seu cachorro falar Zé, em vez de latir. Se você manda, se você ordena, chega em casa e diz para a mulher, passa um café para mim que eu estou esperando sentado na sala. Manda. Não manda em casa, quer mandar em Jesus. Sabe, tem coisas que eu tô nervoso. Da mesma forma. Tanto é que Paulo, lá em Atos capítulo 16, verso de número 16, até o verso de número 18, por muitos dias, não foi poucos dias não, foi por muitos dias, uma moça, com espírito de adivinhação. Paulo e seu companheiro Silas, andando, caminhando, fazendo a obra de Deus, evangelizando, pregando o evangelho, orando na sinagoga, e de repente essa menina dizia, aí vai os homens de Deus. Ela estava certo, porque eles eram homens de Deus, ela estava corretíssima, e por muitos dias ela importunou, até que Paulo discerniu, isso é demônio, isso não é de Deus. Ele expulsou o espírito maligno que estava sobre aquela menina, e aquela menina nunca mais adivinhou, e os senhores daquela menina perderam o lucro. O que aconteceu com Paulo e Silas? Chibatada neles, pancada, foram para a prisão, porque resolveram usar o dom que Deus deu a eles, manifestou naquele momento, ele discerniu que não era de Deus, e expulsou o espírito maligno que estava sobre aquela moça. O Espírito de Deus
é que se manifesta derramando dom sobre a igreja, para o seu bom uso, a fim de que o corpo seja edificado e unificado. Bota lá para nós encerrar, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, até o verso de número 7, fique de pé comigo por bondade, aqui nós encerramos. 1 Coríntios 12, ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministério, mas o Senhor é o. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deixa eu orar por você. Peça a Deus dons. Peça a Deus. É lógico que Deus não vai te equipar com todos. Eu falei semana passada aqui, de um irmão que falou para o pastor Antônio, que foi meu pastor no Real Parque. O irmão chegou para ele e disse: pastor, eu tenho todos os dons, eu tenho os 9. O pastor olhou para ele e disse: não, tu tem 10, porque está faltando um. É, pastor, qual é o dom que eu não sei? É o dom da mentira, porque ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Deus vai te revestir com 1, 2, no máximo 3 talvez. Mas Ele vai te capacitar com dons. Peça a Ele. É para a edificação da igreja. Não é para você se aparecer ou mostrar que você tem um dom do Espírito, mas é para você edificar alguém, abençoar alguém, ser instrumento de Deus com a capacidade que Deus te revestiu sobre a vida de alguém. Feche os teus olhos onde você está. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque Tu concede dons à igreja. Tu concede estas capacidades à igreja. O dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom do discernimento de espíritos. Conceda ao Teu povo. Conceda a esta igreja aqui do Bela Vista dons do Teu Espírito, para a edificação do corpo, para a unificação ainda mais desta igreja, desta congregação. Derrama, Senhor, sobre o Teu povo, porque é Tu quem dá, Tu concede, Tu capacita, Tu distribui, e de forma específica Tu usa na hora certa, no momento certo, o dom que Tu capacitou o Teu Filho. Nos reveste desta capacidade, para aquilo que for útil na Tua obra e na Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Louve ao Senhor, meu irmão. Mas perto de Jesus Procuro sempre eu chegar, mais belo do que o ouro. do sol nascerá. Em pensamento, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mais face a face no teu lado eu te verei, Jesus. amém. Amém, meus irmãos. Você recebe a palavra de Deus no seu coração? Amém. Louvamos a Deus pelos irmãos